Boa tarde, amigos da web. Hoje, sábado à tarde, nós estamos aqui refletindo na palavra de Deus, como Israel, nação, recebeu tantas dificuldades na sua história e que os profetas colocaram como parte de Deus. Deus enviando nações estrangeiras para repreender Israel. E aí, olhando o contexto do lado individual, quantas pessoas passam por dificuldades, por problemas e sofrimentos neste mundo, e nós ficamos meditando. Deus é tão bom, Deus é maravilhoso, Ele nos dá tudo que é de bom para nós, mas às vezes acontecem coisas na vida da gente que um ateu diria: nem Deus se explica. Tão difícil a situação. E nós, muitas vezes, estudiosos da palavra, vamos baseando naquele versículo de Paulo. Todas as coisas ruins que acontecem conosco, nós colocamos esse versículo na frente, que diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. No entanto, a gente não aprofunda no conhecimento teológico desta frase de Paulo. Quem foi Paulo? Paulo foi um discípulo que sofreu muito. Ele foi duramente perseguido, açoitado na praça, ele passou por naufrágios e acabou morrendo degolado em Roma. E como aplicar este verso na vida de Paulo? O que nós entendemos é que acima do sofrimento que Paulo passou e todos nós passamos na vida, acima das dificuldades, existe um propósito, um planejamento de Deus para cada um de nós. O que eu chamo de projeto da salvação. Então, eu tenho orado a Deus: Senhor, não se afaste de mim e nem retire de mim o projeto de salvação que o Senhor colocou na minha vida. E eu vou seguindo pela vida, nos altos e baixos, passando por dificuldades, por problemas, por aflições, mas sempre tendo em vista que esse projeto de Deus para mim, ele está de pé. Ele quer a minha salvação. Esse é o objetivo final de Deus para a minha vida. E se você pensar bem, aqueles que amam a Deus, aqueles que procuram servi-lo e o adoram em espírito e verdade, passam por provações. E sempre este verso vem à mente, vem à cabeça. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, para que entendamos isso, nós vamos colocar aquela palavra: Deus permite que coisas ruins, coisas difíceis aconteçam na nossa vida, inclusive a morte de um ente querido, coisas espantosas, inexplicáveis acontecem com a gente, e nós ficamos perplexos, mas não derrotados.
Então, meus queridos, este verso, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, precisa ser entendido através do plano de Deus para a nossa salvação, um projeto que Deus faz na nossa vida para a salvação. Mas por que, Senhor? Por que precisamos sofrer tanto? Por que precisamos passar por tantas dificuldades, tantos problemas? É que nós estamos num mundo de pecado, num mundo sequestrado pelo inimigo. E o inimigo, quer queiramos ou não, ele manda neste mundo. Ele faz coisas incríveis que acontecem aí nas notícias do jornal, que a gente fica abismado de saber. Guerras e dissoluções, assassinatos, estupros, tudo acontece através da instigação do inimigo aos seres humanos. E nós ficamos perplexos com tudo isso, sem entender por quê. Por quê, Senhor? Pessoas dedicadas ao Senhor, pessoas ilustres. Essa pandemia, muitos pastores morreram, muitos servos de Deus morreram na pandemia. Eles, na verdade, não morreram, eles dormiram em Cristo. E nós ficamos achando que Deus não os protegeu, Deus não os livrou. Mas, na verdade, Deus tem um plano muito maior do que a morte, muito maior do que qualquer sofrimento. O plano dele para nós é a salvação. E se nós estivermos com a nossa salvação em jogo, possivelmente Deus até ache que a morte é uma solução, porque nós estaremos dormindo para a ressurreição final. Então, meus queridos, nós devemos lamentar, entristecer-nos com a morte, mas se nós acharmos um profundo exemplo, um profundo conhecimento da teologia neste verso e também no propósito de Deus para a nossa vida, nós vamos entender o porquê tanto sofrimento, porquê tanta morte, porquê tanto problema, estupros, assassinatos no mundo de pessoas que serviam a Deus. Igrejas foram metralhadas e muitos dos irmãos morreram. Na Idade Média, em uma só noite, a noite de São Bartolomeu, 5.000 estudantes da Bíblia morreram durante a Idade Média. E por quê? Por que acontecem tantas coisas, tantas atrocidades? Porque há um propósito, o propósito da salvação. E nós vamos entender isso muito bem só lá no céu, só quando estivermos revendo os escritos, as memórias do que aconteceu neste mundo de pecado, é que nós vamos entender o propósito de Deus, porque ele agiu como o melhor momento da nossa vida, ele agiu de uma maneira correta, de uma maneira inteligente, de uma maneira certa, quando ele permitiu o sofrimento, permitiu uma catástrofe na nossa vida. Então, é importante a gente confiar nesse Deus. É um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus que está sempre presente, que nos guarda, nos livra, muitas vezes, de muitos perigos. Mas ele está sempre pesando o que é melhor para nós no plano da salvação. Se a nossa salvação estiver em jogo e
aquele momento catastrófico, difícil, estiver para acontecer na nossa vida e Deus achar que é o melhor para nós, certamente Ele vai permitir, para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É isso. Fiquem com Deus.